Que delícia! Está no ar mais um Resenha Jurídica com Luciano Pérez. Nos nossos programas, nós já falamos a respeito da igualdade, nós conversamos a respeito do tarifaço do Trump e dos reflexos no dia a dia, no seu cotidiano. Nós falamos a respeito do poder de superação. E hoje nós vamos conversar a respeito de comunicação, a comunicação positiva, que muitas das vezes aquele que não se trumbica se bate, afinal de contas, nós ainda não sabemos como nos comunicar de forma positiva. Está no ar mais um Resenha Jurídica com Luciano Pérez. A franca maioria das nossas relações, ela fica culminada ao insucesso pelo fato de nós não sabermos nos comunicar. Muitas das vezes, aquilo que eu digo não é aquilo que o outro recepciona. Nós sabemos conversar conosco mesmo, nos olhando no espelho e vendo a grandiosidade da transformação que nós podemos fazer na nossa vida e a partir deste momento na vida do próximo. É claro que quando a gente fala de resenha jurídica, você pode estar achando estranho, mas o que é que tem a ver a comunicação com todos os reflexos jurídicos? Nós precisamos saber nos comunicar e como levamos muitas das vezes os nossos próprios pleitos ao judiciário. E é claro que aquilo que não tem solução, solucionado está, e nós precisamos, como falava o Geraldo Rufino num dos nossos últimos programas, vivermos felizes, independente dos nossos desertos. Se chegarmos no fundo do poço, olhe para cima, dê pequenos passos, se movimente, se reinvente e faça diferente. Mas como nós podemos fazer tudo isso se nós não sabermos quais os passos que nós precisamos dar? Se nós muitas das vezes achamos que nós não somos capazes, se nós muitas das vezes nos aprisionamos em virtude dos nossos erros do passado, se nós muitas das vezes não sabemos fazer as nossas próximas escolhas. O sucesso de qualquer relacionamento empresarial, profissional e pessoal está na boa comunicação. Sempre com muito respeito, é claro. E para falar sobre esse tema, nós trazemos hoje aqui no Resenha Jurídica com o Luciano Pérez, ela que é especialista na área, que fala muito a respeito de comunicação positiva. Analice Nicolau é uma jornalista ex-modelo brasileira que iniciou sua carreira como modelo na região sul do Brasil no final dos anos de 1990. Ela é uma boa catarinense e eu digo que o catarinense ele está dominando o mundo. Destacou-se pela imagem marcante e chegou a participar de seletivas internacionais, além de concursos como Miss Blumenau. Em 2002, ganhou a visibilidade nacional ao participar da segunda edição do reality show da Casa dos Artistas. Logo após, lançou uma grife de moda fitness, mas decidiu focar a sua carreira sempre no jornalismo, na comunicação. Em 2003, ela foi contratada pelo ícone da televisão, o gigante Silvio Santos, para ser âncora do Jornal do SBT. Primeira edição, iniciando sua trajetória no telejornalismo. Participou de diversos telejornais da emissora, incluindo o SBT Manhã, Aqui Agora, SBT Notícias e o SBT Brasil. Enfrentando desafios como preconceito por não ter formação acadêmica no início, acabou gerando uma pequena crise de síndrome do pânico no ano de 2013. Ela não parou por aí. A síndrome impulsionou a carreira dela. Se formou em jornalismo pela FAAP em 2010 e consolidou cada vez mais a sua credibilidade na área do jornalismo, da comunicação e seguiu como âncora do Jornal do SBT até 2019. Desde 2021, ela é colunista do Jornal de Brasília e da GoWare, atuando com uma comunicação estratégica personalizada e positiva. Sua trajetória mescla beleza, superação, reinvenção profissional. Ana, é um prazer te receber aqui. Que currículo, hein? Obrigada, que coisa Luciano. Incrível, Ana. O prazer é meu, sempre bom, né, encontrar você. Nossa, eu fiquei ali ouvindo você falar tudo isso, começou a aparecer uma historinha, assim, sabe? Eu pensei,
como eu fiz coisas, como eu fui me reprogramando, como eu fui me atualizando, né? A gente sabe que tem esses altos e baixos aí da carreira, mas eu acho que a comunicação, ela é isso, né? É você se transformar cada vez mais e melhorando essa sua narrativa também para a vida, né? Ana, eu estava olhando no teu currículo, no início da carreira, tu tivesses um certo preconceito por ainda não ser formada, mas isso não te amedrontou, não. Fez tu dar o próximo passo, fez buscar a formação. Conta um pouco pra gente como é que foi isso tudo. Assim, eu tinha uma carreira completamente, né, diferenciada. Eu saí de Blumenau, Santa Catarina, vim para São Paulo como modelo. Na época, posei nua para revistas, né? Então, vamos colocar aí 20 anos atrás, 25 anos atrás, qualquer mulher que posasse nua ou que fosse modelo gerava um preconceito, né? E eu tive aí grandes, eu posso dizer, grandes transformações na minha vida, principalmente que eu era modelo, tive a chance de participar, de ser convidada para um reality show, que na época não era como os realities de hoje, porque a gente não tinha internet, então assim, quem aparecia na televisão naquela época gerava, né, muitos trabalhos, tudo. E tive a oportunidade de ser convidada para a Casa dos Artistas e logo depois que eu saí da Casa dos Artistas, eu recebi um convite para fazer um teste para o jornalismo. Na época o Silvio trouxe esse jornalismo de Orlando, né, onde 2 mulheres apresentavam, e para a época que nós lançamos esse telejornal, a mulher ela não tinha muito lugar na mídia, né? Tanto que se nós formos ver as histórias dos jornalistas, sempre homem, né, que sempre estava ali à frente na bancada. Então foi uma mudança muito radical, não só para mim, como para o próprio sistema, né, que a gente trabalhava. Então assim, as mulheres começaram a aparecer um pouco mais, tanto que na época nós nos maquiávamos muito, usávamos roupas, saia curta, então isso chamou muito a atenção das pessoas. E querendo ou não, acho que o preconceito ele não era só fora, era dentro do próprio jornalismo. E ali começaram as mudanças. Então eu vejo como uma desconstrução daquilo que eu era para uma construção daquilo que eu queria me tornar. Então eu aceitei, lógico, fui fazer o teste, eu e a Cíntia Benini ficamos 3 meses fazendo treinamento dentro da emissora, testando o áudio, testando a locução que a gente precisava, né, naquele período. E como eu tinha o sotaque catarina, eu tive que trabalhar muito mais isso também. Então, assim, foi um mundo de possibilidades e eu acho que eu soube aproveitar cada momento. E eu vejo hoje como uma verdadeira construção dessa comunicação, né? Do que nós podemos fazer com que ajudar as mulheres também a se comunicarem melhor, que esse hoje é o meu trabalho, não só as mulheres, né? Como os homens também, mas principalmente delas entenderem que elas podem se comunicar melhor. E eu acho que o jornalismo ele foi uma escola para mim. Porque durante 18 anos que eu fiquei no SBT, eu fui entender que eu não me comunicava direito. Que eu estava ali apenas prestando um trabalho, um serviço, e que hoje eu poderia fazer essa mudança, né? Então eu acho que hoje quando eu falo de comunicação e levo esse olhar para os empresários, é o quê? Nós precisamos ser transparentes. E talvez naquele período lá atrás eu não estava preparada tão bem, mas eu fui me preparando cada dia e eu sempre queria aprender mais, né? De televisão, de jornalismo, de tudo. Então eu acho que ali foi o começo de uma grande história. Sabe o que é incrível? Primeiro o fato de que no próprio jornalismo, o Silvio, então, com a inclusão das mulheres na bancada, ele foi o primeiro. Como em muito que se fala... Ele sempre foi, né? Eu acho que assim, Luciano, quando ele trouxe esse jornalismo, porque ele, vamos dizer assim, ele teve que bater de frente com toda a diretoria, e ele bateu. E muitos questionaram porque a Cíntia era formada, eu tinha posado nua, participado de um reality show, então para eles era, acho que um pouco pesado aquilo de levar para a mídia. Só que eu sempre fui muito ética, entendeu? Não é o seu passado que diz o que você vai ser no futuro. Então as pessoas muitas vezes elas se culpam, julgam o outro e é justamente ali que está, eu digo, aquele diamante que vai ser trabalhado e que vai virar alguém famoso. Ou vai ser alguém de uma responsabilidade, que eu digo, a fama,
Hoje ela é muito efêmera, né? As pessoas querem estar lá, só que elas não arcam com a responsabilidade de estar lá, de ter esse sucesso. Então, automaticamente, essa comunicação se perde no caminho. Eu vejo né, hoje, a Analice, depois de tantos anos, depois de muito aperfeiçoamento com a comunicação e de gostar de se comunicar hoje, antes eu não tinha isso. Eu tentava me esconder, eu era muito tímida, eu ficava assim, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Mas por quê? Porque eu fui julgada. Entendeu? Então isso vai criando dentro da nossa mente, subconsciente, tudo, padrões que nos limitam. Só que todos nós merecemos galgar esse sonho, chegar aonde nós queremos chegar, né? E essa Analice lá de trás, que saiu lá de Blumenau, de uma família super simples, ela foi galgando, sabendo das responsabilidades, sabendo da ética, da moral, entendeu? Mesmo em momentos que parece que tudo isso se perde, né? Mas a gente tem que estar ali, firme e forte. Sabe, quando a gente começa a olhar, a gente está falando de um ontem muito próximo, muito né? próximo. Então, a nossa geração, ela passou por modificações muito lindas no que se refere ao modo de comunicar. Antes, para ver um jornal, nós precisávamos sentar na frente da televisão, junto Hoje com os nós nossos temos o familiares. celular, né? Hoje são multitelas e é fantástico. Aí é claro que, infelizmente, muitas das pessoas, elas costumam ficar colocando estigmas na gente para que a gente se limite. As pessoas, elas querem muito mais o mal do que o bem. Ana, quando tu falas da tua história, que é uma história linda, não só de superação, mas de conquistas, é uma história de aprendizado, é uma história de movimento, de se colocar no local que se merece estar. Afinal de contas, méritos teus e méritos das mulheres catarinenses de estarem sempre entre as mulheres mais bonitas do Brasil e do mundo. E tá aí a grande questão. Ser mulher e ser bonita, muitas das vezes as pessoas elas colocam isso como um prêmio e como se elas não pudessem conquistar um espaço, que bem pelo contrário. É porque assim, Luciana, a gente vem de uma geração, e eu acho que a gente tem a mesma idade, né? Então a gente vem de uma geração que foi educada dessa forma, em que as mulheres não tinham vez antes de nós, né? Eu digo antes de nós, não agora. E a gente, nós participamos de uma transformação, como você falou, nesses últimos 20 anos, não só uma transformação humana, como tecnológica. Então, assim, eu passei por todas essas fases. Eu lembro do meu quarto, lá em Blumenau, o primeiro computador que meu pai era discado. Entendeu? Aquele barulhinho que fazia. É verdade. Só que nós fomos passando por todas essas transformações e muitos ficaram presos. Eles não conseguiram transformar, eu digo até transcender, né? Isso. Que é o quê? Você aprende, mas você tem que estar renovando o tempo inteiro. O próprio Joseval Peixoto, trabalhei muito tempo com ele também, ele sempre falava isso para mim. Ele falava assim, Analice, você como jornalista tem que aprender de tudo um pouquinho. Por quê? Porque na hora que isso se transforma, você já está sabendo, já está consciente dessa transformação. E hoje nós temos tudo na palma da mão. Nós temos o banco na palma da mão, nós queremos conversar com a nossa família, nós ligamos em vídeo. Então, essa facilitação também acabou gerando algumas barreiras. Por quê? Porque existem pessoas que, se você colocar na frente do computador, daí onde a gente fala da comunicação, né? Coloca na frente do computador, ela não sabe se comunicar com o computador. Ela não sabe se comunicar com a inteligência artificial, né? Que para muitos hoje é um paradigma, né? De falar assim, não, eu travo. E eu trabalho isso, né? Desse destrave da comunicação. Então, assim, a pessoa entra na frente do computador, ela trava. Como ela trava na frente do celular. Só que para mim, aquilo ali já é uma coisa tão... no dia a dia, já está tão incluso no meu dia a dia, que as pessoas acabam ficando no quê? Mas por que ela consegue? Porque ela é bonita? Não. Não é porque ela é bonita, porque ela se dedica o dia inteiro para melhorar a sua comunicação. Só que lá atrás ficou muito preso isso, das mulheres bonitas não serem inteligentes. Lembra que tinha essa frase? E a gente deixou isso se perder e ninguém mais tomou a frente. E o Silvio, acho que ele foi trazendo isso, sabe? Das mulheres, começou a esse pertencimento da mulher bonita também ser inteligente.
É incrível tudo aquilo que o Silvio Santos fez e que o SBT continua fazendo pela comunicação. A família do Silvio Santos hoje tem transformado o modo de ver televisão de uma maneira linda, realmente levando o bem a todas as casas. E estar na frente, Ana, do jornalismo do SBT durante 18 anos, mesmo no início de um período ao qual tu não eras jornalista, isso já é um grande paradigma de que nós podemos estar aonde nós quisermos. Sim. Eu vejo isso assim, eu vejo como uma bênção, Luciano, porque eu lembro, eu entrei no jornalismo, daí fiquei 2 anos apresentando junto com a Cíntia, e nós fomos retiradas, porque daí entrou a Ana Paula Padrão, eles começaram a mexer tudo lá. Só que a saída para a linha, porque daí a gente fala que é a linha do entretenimento, a linha show, né? Para mim foi muito boa, por quê? Eu fui aprender a decupar fita, naquela época era fita ainda, tá, gente? Eu fui aprender a editar, eu fui aprender coisas que eu não tinha aprendido ali no dia a dia porque eu estava somente na apresentação. E logo depois disso, eu fui para a faculdade, entendeu? Eu fui para a universidade, por quê? Porque eu precisava de um diploma? Não, porque eu ia aprender coisas que eu não conseguia aprender ali no dia a dia porque eles não deixavam. Então eu fui me dedicar também a isso. E depois que eu fiz, me formei tudo, estava tranquilo. Por quê? Porque acaba saindo um peso da nossa cabeça, não que você precise, lógico que precisa ter um diploma, a gente sabe disso, a gente precisa da dedicação dessa universidade, não é somente pelo diploma, é você se dedicar realmente. E eu vi que aquilo ali foi uma construção tranquila. Foi normal, fiz, passei pelos meus desafios internos, porque eu trabalhava de madrugada e tinha que ir de manhã cedo para a universidade. Então, teve todo um processo aí, uma dedicação. Mas mulher bonita, o tempo vai dizer, o tempo sempre fala, Eu digo isso que é algo muito bom, porque o tempo ele vai mostrando, quem nós somos e no que nós devemos acreditar, que é o nosso valor interno. Ana, isso é muito importante. O que me leva um pouquinho da tua trajetória como um grande ensinamento? O grande fato é que nós precisamos sempre estar em movimento. A gente não pode paralisar mesmo estando no topo do sucesso. Afinal de contas, nós estamos falando de 15, 20 anos atrás em que o modo de comunicação, o modo de ver televisão, o modo de construir os programas televisivos era totalmente diferente de hoje. E de repente nós chegamos a esse período de agora em que a cada segundo as informações elas estão chegando nos inúmeros grupos de WhatsApp, as várias formas de ver televisão, a televisão aberta competindo de uma forma muito igual com a internet, com os streamings, com o YouTube, ou seja, um avanço muito positivo, quando se sabe trabalhar com ele, do modo de se comunicar. Agora, em contrapartida, hoje, infelizmente, as pessoas elas gostam muito de consumir a desgraça pela desgraça. E aí tá tendo um grande aprisionamento do nosso ser. Porque cada vez mais o ser humano ele começa a se sentir incapaz. Aonde eu quero chegar com essa minha fala? A nossa geração, ela viveu toda essa modificação e eu ouso a dizer que aqueles como nós, que temos de 40 aos 60, 70 anos de idade, nos preparamos de uma forma muito diferente para o mundo. E de repente os nossos filhos, os jovens de hoje que recebem tudo de mão aberta e acham que a fama é simplesmente se tornar um influencer e o mundo acaba virando um pouquinho de cabeça para baixo. E aí eu te pergunto, Ana, quando tu começas a falar de comunicação positiva com algo tão na palma da mão, as pessoas não acham que é retrógrado? Espera, ela vem aqui falar de comunicação positiva no mundo de internet, no mundo de influencer, por que ela não está no jornalismo? De que maneira essas coisas elas acontecem? Eu queria que tu falasses um pouco disso, porque nós viemos de uma geração em que a gente construiu degrauzinho a degrauzinho, tijolinho a tijolinho, trabalhando de madrugada, acordando de manhã, indo para a universidade, comendo de marmita mesmo, porque não dava tempo. Muito. Sendo muito feliz nessa construção. E hoje é difícil contratar, porque a geração atual não aceita não aceita uma opinião diferente.
Nós estamos vendo aí o maior índice de suicídios hoje pelo fato do não sendo não. E tu pegas esse mundo tão globalizado, esse mundo tão amplo, em que aquilo que tu falares agora, de repente está sendo visto lá no Japão, e a gente não sabe como é que é essa interpretação, e tu vens falar de comunicação positiva, vens falar de um modo transparente de ser, onde as pessoas elas estão colocando cascas, onde as pessoas elas estão colocando máscaras. Eu queria que falasses um pouco a respeito disso, Ana. Eu acho que a comunicação positiva, Luciano, e foi bom você tocar nesse ponto, né, dos jovens também, e eu vejo muito isso, né? Muitas pessoas hoje procuram sucesso sem saber o que é o sucesso. O sucesso é um trabalho árduo. O sucesso é acordar cedo, é dormir tarde, mas que você não fique naquele looping refém, entendeu? De todo esse ecossistema que a gente vive. Então, quando a gente fala de comunicação positiva, para os jovens hoje é o quê? É você lembrar da autoridade. Então a gente respeita os que vieram primeiro, né? E nós somos assim, respeita os que estão aqui no seu lado e olha de uma forma diferente, com mais até energia para esses jovens que estão vindo hoje. Mas o que eles procuram? E eu vejo porque assim, eu já tive pessoas, né, na minha agência de ter que conversar tete a tete e explicar como o mundo funciona. Só que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso e elas não querem, para elas tudo é, vamos dizer assim, eu nem vou falar de mimimi, porque mimimi ficaria muito grotesco aqui, mas para elas tudo é como se o mundo estivesse acabando. Só que não é assim, a gente sabe, nós que já passamos por momentos desafiadores, que nem você falou no início, né, do podcast, da entrevista, que o Geraldo Rufino falou, vai no poço? Vai, mas lembra da onde você veio. Não esqueça nunca por que você começou. Então, hoje com a mídia, nós vemos o quê? Muitos influenciadores, e que com o tempo agora nós estamos vendo, e isso é uma forma do quê? Até da comunicação, a gente olhar de fora, né? E peraí, mas fulano foi, subiu, desceu. Foi, subiu, desceu. Agora você manter durante anos isso, é um trabalho do quê? De você cada vez mais ter a responsabilidade do que você está trazendo para o mundo. E eu acho que é essa chamada que a gente precisa fazer talvez para as pessoas, que é o quê? Ah, mas o mundo tá desse jeito. Peraí, e o seu mundo, como é que tá? Como está dentro de você? Por isso que a comunicação estratégica positiva, eu chamo ela desse nome, por quê? Porque é CEP, Comunicação Estratégica Positiva. Por quê? A mensagem nunca erra o destinatário. Ia falar endereço. Endereço também. Então, nunca erra. Né? A mensagem no seu WhatsApp nunca erra, a mensagem no seu e-mail nunca erra, mas com que proporção eu estou colocando de energia naquilo? Eu quero que aquilo realmente seja algo positivo ou eu faço de qualquer jeito e deixo tomar o rumo? Isso é uma chamada para comunicação, porque a gente espera que o outro seja bom conosco, daí eu estou falando de bondade, né, positividade, mas e nós? Como nós estamos sendo com o outro, ou conosco mesmo? Né? Então a gente precisa ter esse olhar, eu acho que é esse olhar que chama para essa comunicação positiva. Então assim, a mídia traz tudo? Traz, mas o que você está dando atenção realmente? Isso é importantíssimo. Ana, o Geraldo falava, e é uma frase que eu quero levar para a vida, essa frase é dele, tá? Que o melhor do Brasil é o brasileiro. É isso. O melhor do Brasil. A gente se reinventa todos os dias. Sempre, Luciano. Nós já sempre. somos uma das 10 maiores economias mundiais, tendo a maior carga tributária mundial, uma das maiores cargas tributárias mundiais, tendo uma das maiores taxas Selics mundiais. Sim. Então o brasileiro ele tem que estar sempre brigando muito pela sua subsistência e para a colocação de um lugar no sol. E quando a gente fala de uma comunicação positiva, a gente sabe que muitos empresários, Ana, estão vivendo agora uma dificuldade financeira gigante, estão vivendo processos, estão vivendo problemas particulares, e aí eles acabam se confundindo com todos esses problemas, levando isso para casa, famílias são desmanteladas em virtude de dificuldades que são externas. Como a comunicação positiva entra em tudo isso, trazendo ainda para aquela marca, para aquele empresário, para aquilo que ele vende como uma autoridade, a capacidade de se manter. Porque se nós formos considerar, a nossa geração tem um modo de empreender, a geração atual tem
outro. Mas tudo diferente. É empreendedorismo. Isso. Tudo é empreendedorismo. E como nós conseguimos nos comunicar entre essa dicotomia de hoje, nós vermos os nossos pais, os nossos avós, tantos empresários de sucesso com cabelo branco que para nós são verdadeiros exemplos, e aqui eu vou citar um querido amigo em comum, que é o Mário Garneiro, que tanto fez e faz ainda ao ido dos seus mais de 80 anos por esse Brasilzão, com aquele jovem talento que de repente agora está transformando um modo fácil de falar. E vamos lá, a empresa quebrou, a dificuldade bateu. Chegou em casa, a briga aconteceu, separação surgiu. Sim. As pessoas, elas com essa comunicação tão rápida, estão conseguindo evoluir para conseguirem se fortalecer dos seus problemas? Olha, Luciano, eu gosto muito de falar sobre a comunicação geracional, que é de geração para geração, né? A gente está falando aqui de empresários que já estão mais tempo no mercado, com jovens que estão agora e todos são empreendedores. O que a gente precisa olhar dessa parte da comunicação geracional é o respeito. Então, assim, quando um empresário, né, que já tem muito tempo, ele dá uma queda dessa, e eu digo que a parte de relações públicas é onde entra, né, o trabalho que eu faço, que é o quê? A parte de relações públicas e assessoria de imprensa, que é o quê? Você precisa o tempo inteiro estar atento às crises, né? Então, antes de você passar, vamos dar um exemplo de você passar por um problema como empresário, a parte de relações públicas, ela já tem que fazer toda a leitura de tudo que existe ao redor para já se antecipar e gerar uma resposta. Nós encontramos muitas dificuldades dos jovens quererem entender um pouco a mente de quem já está no mercado. Mas hoje, com esses grupos todos que a gente faz parte também, pelo Brasil afora, tá tendo muito match. Por quê? Porque os jovens querem essa responsabilidade que os mais velhos trazem. Então eu acho que essa comunicação geracional, ela é fluídica, né, em todos os meios que a gente vive. Lógico que tem uma pessoa aqui ou outra ali que não se expressa realmente como deveria, porque muitas vezes a gente tem tanta distração ao nosso redor que a gente foca somente numa coisa e não na amplitude toda do cenário, né? Então a gente precisa sempre o quê? Se colocar de fora nessa comunicação geracional que que você falou e trazer o quê? Mais consciência. Então assim, eu preciso de você, você precisa de mim, aonde nós podemos nos ajudar? O empreendedorismo é isso, né? Então assim, muitas vezes não é sobre dinheiro, é sobre valores. Valores internos que você carrega e que o outro empresário carrega e que automaticamente isso vai gerar negócios. Lógico que a gente entende que não é fácil empreender no Brasil, ainda mais quando nós levamos de casa problemas, né, do trabalho, problemas para casa, mas isso acontece. E nós precisamos o quê? Nos comunicarmos melhor. A comunicação é, sem sombra de dúvida, a virada de chave para que a gente possa alcançar degraus muito maiores e, claro, ir sempre em busca da autoridade, como falou a Ana. Nós vamos para um rápido intervalo, já já estamos de volta com Resenha Jurídica e, é claro, com muito mais desse bate-papo que faz com que a gente todos os dias aprenda ao modo de se comunicar com a querida Ana. Nós estamos de volta com Resenha Jurídica com Luciano Pérez, hoje recebendo Ana Alice, essa profissional do jornalismo, acima de tudo da comunicação, que nos fala de positivismo. Sabe o que é gostoso quando a gente começa a trabalhar com a comunicação na televisão e aqui apresentando Resenha Jurídica? É ver a Ana aqui no estúdio sentada e atrás da câmera está o esposo dela com um sorrisão lindo, lindo, babando, filmando. Para quê? Para comunicar. Para comunicar. Ana, as pessoas hoje, elas têm dificuldade de trabalhar em família, marido e mulher, de trabalhar junto. Existe uma competição que as pessoas querem levar e é algo tão desnecessário. De mãos dadas a gente alcança o mundo. Queria que falasses um pouquinho disso. Eu até alguns anos atrás, eu vou ser bem sincera, tá? Até alguns anos atrás, eu achava impossível. Trabalhar marido, mulher junto, achava impossível, achava que era outra dinâmica. Depois eu fui começando a entender que não era
aqui dentro que era impossível, era o que tinham me passado de informação antes. Então, como que eu iria fazer uma mudança na minha vida, uma diferença na minha vida e ter alguém no meu lado, se eu não fizesse essa mudança, não se ressignificasse isso? E isso foi acontecendo naturalmente. Nós nos conhecemos no trabalho, então a gente sempre se deu bem no trabalho e, graças a Deus, levamos isso para a vida profissional e pessoal e vem dando certo, muito certo mesmo. Eu comecei esse bloco falando a respeito disso porque ninguém consegue ter um relacionamento, seja afetivo, seja entre amigos, seja empresarial, se não houver admiração e respeito. Verdade. Nós precisamos sim todos os dias nos ressignificar, nós precisamos todo dia nos transformar, estar em movimento. Quando eu falo da nossa geração, e aí aqui vem uma situação muito particular da mulher, a mulher ela vai se transformando no decurso do tempo e ela passa por uma série de modificações hormonais, as mulheres, muitas delas sofrem de uma depressão pós-parto, a mulher é mãe, olha que divindade, olha que coisa mais linda. Então, olha a força da mulher, olha a força da mulher. E hoje no Brasil nós temos tantas mulheres protagonizando, independente das suas dores internas, dos seus hormônios, das suas dificuldades, e transformando os seus casamentos e a sua vida. Ana, fala com todo esse brilho dos teus olhos para tantas mulheres que nos assistem Brasil afora, de tão quão é bom ser a dona da sua própria vida. É maravilhoso ser a dona da própria vida e principalmente assim, eu acho que ser dona da sua comunicação. De você poder chegar nos lugares e falar realmente quem você é, de você ser quem você veio para ser, né? E isso é muito difícil nós acharmos, porque é muito fora, né? As pessoas procuram tudo muito eu vou ver isso aqui, eu vou ver isso ali, só que está aqui dentro a verdadeira transformação. Eu falo isso porque você falou no início da síndrome do pânico que eu tive em 2013, fui cuidar disso, da minha saúde mental, e é muito importante nós falarmos isso, não só na comunicação. E agora eu pensei assim, tô bem, tô curada, tô não sei o quê, e continuei. Só que há 3 meses eu passei por um problema de saúde muito sério. Eu entrei numa depressão, uma síndrome, né, depressiva, só que eu achava que aquilo não estava certo. Como eu, uma mulher tão positiva, poderia estar passando por um processo depressivo? E foi procurar ajuda, procurando, né, nós conversamos, daí eu fui para o médico, o meu marido também me ajudou muito, a minha família me ajudou muito a olhar para isso, porque não era eu. Então eu estava totalmente desregulada internamente, mas eu estava à procura da minha verdade. Então esse processo de você procurar a sua verdade interna, a sua comunicação, ela transforma. E eu queria tanto essa verdade que ela veio. Daí eu descobri um problema na tireoide, fui mais a fundo ainda e vi que qualquer problema que você tiver na tireoide te causa um problema mental. Então, depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout, se você não tiver com a sua tireoide regulada, você vai ser puxada para isso. Então eu comecei a olhar lá atrás, em 2013, eu não tive uma síndrome do pânico, eu tive um problema na tireoide. Por quê? Eu estava tão estressada, procurando ajuda, procurando uma resposta, que eu entrei na síndrome do pânico. Como agora também, entrei num processo depressivo. Só que isso fez, Luciano, com que eu conseguisse me enxergar literalmente. Desde as minhas sombras, as minhas luzes, e fazer isso um ressignificado diferente. Então ali eu vi o quê? Essa Ana aí existe, mas tem uma nova versão. Então nós estamos o tempo inteiro nos atualizando dessas novas versões de nós mesmos. Então a comunicação, ela vem para isso, é um chamado. Essa comunicação estratégica positiva, as pessoas já olham para ela e falam assim, mas por que positiva? Por que eu tenho que ser positivo? Daí eu pergunto, por que você precisa ser negativo? Aí está a resposta de uma bela comunicação, e é onde nós trazemos esse olhar para o empreendedorismo, para o judiciário, que é o quê? Trazer as autoridades que estão preparadas para fazer essa mudança no mundo. E o Brasil está esperando isso, as mulheres estão esperando isso, os homens estão esperando isso. A gente veio falando aqui várias coisas na entrevista, né, do papel da mulher e do papel do homem também na sociedade.
né? Porque parece que muitas vezes isso se perde no meio do caminho, mas não é. Somos nós que nos perdemos. Na verdade, Ana, hoje nós temos muita dificuldade, o ser humano tem muita dificuldade de lidar com seus medos e com seu autorreconhecimento. Isso. Afinal de contas, a gente, muitos de nós, achamos que vender algo que nós não somos é o que mais vai dar entrega. Pode dar momentaneamente. Eu digo que não, sabe por quê, Luciano? Em algum momento vai ter um ruído. Pode dar momentaneamente. Em algum momento vai ter um ruído e a pessoa ela não vai conseguir continuar com a mesma linguagem. E quando racha é muito mais complicado. Muito mais por quê? Porque a gente não consegue daí cuidar dessa imagem. Né? Por isso que sempre quando eu sou contratada por algum cliente, é a transparência, é a confiabilidade do que o que nós falamos fica aqui. Entendeu? Agora, o que nós vamos fazer daqui para frente precisa ser na verdade. Por quê? Porque daí a pessoa consegue deslanchar, consegue voar, consegue ter sucesso. Ana, a gente acorda, todos nós quer ter sucesso, acorda cedo, trabalha muito e aprende todos os dias. Mas também pode ter os seus momentos de descanso, ninguém precisa ser escravo, né? Então você escolhe, eu vou trabalhar tal hora e vou me desconectar um pouco, cuidar da minha saúde mental, da minha saúde física, da minha família. Sabe o que é muito gostoso? É que quando a gente realmente está disposto a amar e ser amado, a reconhecer a importância do outro na vida da gente, a admirar isso de uma maneira única, sem ter medo de a gente falar das nossas dores, das nossas fraquezas, dos nossos erros. A gente erra e muito durante várias horas. Se não forem os erros, a gente não é nada. Por quê? Eu sempre uso muito isso nas mentorias, né? Nós somos um trauma. Né? Ao nascer, nós somos um trauma. Então, assim, a nossa vida são traumas. São traumas que você vai lá, faz, ressignifica, depois continua. Então, assim, nós somos movidos a traumas. Então, cada trauma, ele vem para ensinar alguma coisa. Eu não consegui fazer isso aqui direito. Tá tudo certo, vai lá e tenta novamente. Entendeu? Só não desiste. Porque desistir te coloca em dúvida. E quando você entra em dúvida, você não se comunica melhor, você não se conecta com as pessoas com objetividade. Então tudo isso faz parte da nossa evolução e do nosso crescimento. Tem uma passagem bíblica, Ana, tu sabes que eu sou bastante católico e gosto de fazer essas comparações, em que Maria Madalena estava para ser apedrejada. E naquele... ruído todo de todos aqueles homens e mulheres ali que queriam ter razão com a pedra na mão, Jesus simplesmente ele começou em silêncio a escrever no chão. Em momentos de crise, muitas das vezes o silêncio pode ser a solução, Ana? Eu digo que o silêncio é a solução de tudo. Não é só momentos de crise, é momentos de você se entender um pouco mais, de você se comunicar melhor. Isso vai depois de um momento de silêncio, e não é somente um momento, porque nós ficamos, eu vou falar bem claro, porque o silêncio não é ficar com a boca fechada. O silêncio é você tomar consciência e internamente você conversar com você mesmo, porque ele não é um silêncio, é uma comunicação interna. Então essa comunicação interna, que eu digo muito que é quando você fala com Deus, é o quê? É você falando com você mesmo internamente. Então nós ficamos em silêncio e trazemos essa conversa. Você vai achar respostas. Por quê? Porque a partir do momento que você conversa com todo, né, com Deus, você vai trazendo mais clareza para o seu dia a dia. Então o silêncio ele é fundamental. Não é somente ficar com a boca fechada, não. Ana, para a gente, não polemizando, mas é importante a gente trazer dentro do Resenha Jurídica situações muito atuais que ocorrem aí dentro do nosso dia a dia, e quando a gente fala de silêncio, fala da questão de uma RP, de comunicação estratégica, de cuidar da sua imagem. Nós sabemos que hoje está muito rápido quando acontece um problema, seja na vida pessoal de uma pessoa que tem uma certa notoriedade, seja de uma pessoa que é mais oculta. E isso, muitas das vezes, ela
prolifera nas mídias sociais como rastinho de pólvora, e é muito difícil depois do julgamento da mídia as pessoas conseguirem se ressignificar, e aí acabam entrando em procedimentos de depressão. Isso. E claro, abrem chaves no corpo, seja do homem ou da mulher. Eu gostaria que tu falasses pra gente a respeito da importância de ter um profissional do lado, e aqui eu não tô falando de gente que paga muito ou paga pouco, eu digo de um profissional que te ajude. A gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de valores e da importância, né? A parte de relações públicas, e daí eu vejo com a narrativa da minha história. Como que eu tive que fazer? Eu saí, eu digo que a gente tem que sair daqui e se olhar de fora como um observador. Então você começa a entender a narrativa, né, da pessoa, da empresa, tudo. Quando você faz esse exercício, você não entra no julgamento. Então você entra no quê? Nas possibilidades que você pode agir para cuidar desse ruído. Então, vamos dar um exemplo você. Você tá ali, a mídia, tá estourado na mídia, o Brasil inteiro conhecendo, acontece alguma coisa que venha prejudicar a sua imagem. O trabalho da relações públicas e da parte, eu digo até que assim, a parte de relações públicas e assessoria de imprensa, elas caminham juntas, né? Por mais que muitas vezes a assessoria de imprensa seja somente para soltar notas, a parte de relações públicas é você criar estratégias para que nada aconteça de ruído. Mas pode acontecer. Só que a relações públicas, ela se antecipa. Ela o quê? Ela olha todos os cenários. Não só o cenário que você vive, mas amplifica isso. E quando a gente amplifica isso, a gente consegue encontrar as respostas para suavizar esse ruído. Então, hoje, com as redes sociais, eu digo que assim, todo mundo virou julgador. Entendeu? Mas se você já vem com a clareza, tá? E com a transparência durante todo esse trabalho, o que acontece? A parte de relações públicas fica até um pouco mais fácil de lidar, porque você conhece a verdade. Então, quando a verdade não é prejudicial no âmbito jurídico ou no âmbito televisivo, mas foi de cunho pessoal, isso também pode ser ajustado. Então hoje, quando a gente fala de comunicação estratégica positiva, é realmente trazer o empresário, tirar ele da dor, entendeu? Porque aquilo ali acontece com todo mundo. Mas para mim está sendo muito ruim. Você tira e daí entra a parte terapêutica, né? Que eu digo que não foram em vão todos os anos que eu me dediquei à terapia e hipnoterapia. Que é o quê? Você tira ele, quando eu digo tira, é trazer ele para a consciência de que aquilo não vai prejudicar a vida dele, mas que nós vamos trabalhar com o quê? Como uma comunicação estratégica para amenizar aquilo que poderia causar um dano mais profundo, tanto para ele como, às vezes, para a família, às vezes, para a empresa, tudo isso. Nós estamos aqui nesse bate-papo com a Analice Amaral, e mande pra gente a sua pergunta, o seu questionamento, através aqui do QR Code do nosso programa. Ana, é muito interessante quando tu falas a respeito disso, porque a primeira noção que nós devemos ter é que nós somos culpados e responsáveis por tudo aquilo que nós escolhemos. Então a escolha é nossa de fazer aquela relação comercial, a escolha é nossa de tomar aquela atitude jurídica, a escolha é nossa de fazer aquele respectivo empreendimento, aquele respectivo investimento, aquele casamento, de ter um filho. Tudo a escolha é nossa. Sim. O grande detalhe é que quando nós escolhemos, e todas as nossas escolhas, elas têm reflexos. Reflexos esses que nos batem, seja no mundo jurídico, seja no mundo espiritual, seja no mundo sentimental. E nós precisamos, a cada baque desses reflexos, trabalhar todas as áreas de comum acordo. Eu sempre falo, como advogado, que aquilo que precisa ser resolvido no judiciário, que seja resolvido no judiciário. As provas, elas são colocadas pelo autor e pelo réu, e deixe o juiz a fazer o seu respectivo juízo de valor dentro de todos os trâmites processuais. E ganhar ou perder faz parte do judiciário. E aceitar a decisão do judiciário faz parte da grandiosidade do ser humano. Reflexo disso tomou uma condenação no judiciário, não sabe como vai resolver agora isso no mundo empresarial.
Aí entra a questão do planejamento. Sente com toda a sua equipe e se planeje. Quando nós olhamos tudo isso, parece fácil, mas isso vai gerando dores, vai abrindo feridas, porque por trás de um empresário tem um ser humano, por trás de um influencer tem um ser humano, por trás de um marido, de uma mulher, tem um ser humano. Como se trabalha tudo isso com toda essa experiência terapêutica que tu tens e que tu levas tanto para os teus mentorados, para as tuas conversas, para o teu cotidiano, para o teu RP, para o teu relacionamento? Olha, Luciano, eu tive que aprender isso na marra. Por quê? Porque eu sempre fui uma mulher muito emotiva, muito emocional. E daí eu digo que agora, quando eu tive, né, esse problema com a tireoide, eu entendi a parte racional. Eu acho que a população, e isso a gente sabe ao longo do tempo, nós somos o tempo inteiro bombardeados, né, com as informações de cunho emocional. Por quê? Nós precisamos daquilo, parece que é algo que a gente depende do outro, né? Mas quando nós olhamos que nós não dependemos, a gente dá um passo, como o Ítalo falou, dá um passo atrás, observa, e tipo, não entrando no emocional, olhar friamente para aquilo. É difícil? É muito difícil. Existem técnicas para isso? Existem. Mas a transformação realmente ela é individual. Então assim, quando nós vamos, e qualquer empreendedor, isso eu acho que no Brasil, não só aqui como fora também, ele sempre tenta o quê? Não entrar no emocional. Então esse olhar terapêutico ele é necessário, principalmente quando você quer fechar bons negócios. Mas você não sabe como o outro lado está. E aí, será que vai ser bom mesmo? Como é que o outro está interpretando esse negócio? Então precisa o quê? Uma reunião aqui, uma reunião ali. Você vai sentindo se você vai entrar nesse negócio ou não. Até a hora que não, realmente tem uma sinergia. Então vamos fazer acontecer? Pode ser que dê errado. A gente nunca vai saber. Então, a partir do momento em que nós não sabemos realmente, e daí a gente se coloca no lugar mesmo, né? Do que pode acontecer daqui a um tempo, que nem você vai e fecha um negócio com uma grande empresa, uma multinacional. Daí vem a parte tributária e leva essa empresa embora e você ficou com o contrato ali a ver navios. Foi culpa dele? Foi culpa sua? Não existem culpados. Existem o quê? Talvez uma falta de planejamento, né? Uma falta de olhar realmente se aquilo, eu vou colocar todo o meu sangue ali e de repente eu não tenho mais nada. Ou se eu colocar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu vou abrindo outras vertentes que fazem com que eu também consiga olhar de fora sem entrar no emocional. Então assim, a comunicação estratégica positiva, ela vem muito disso do que vamos tirar o emocional e agora vamos para o racional. É difícil? Muito difícil. É para poucos? Poucos. Acho que talvez 3% do mundo. Olha como nós precisamos evoluir, na verdade, né? Nós estamos o tempo inteiro em constante evolução. Nós aqui conversando, estamos evoluindo um com o outro. Eu estou observando o jeito de você falar, a sua dicção, você olha o meu. Então, nós estamos, a partir do momento que a gente acha que sabe tudo, é porque a gente não sabe mais nada. É verdade, a vida é um aprendizado a cada constante. Segundo, né? Quando chegas no final do dia, Ana, levantasse cedo, te olhasses no espelho, te arrumasses para ti, para depois pro mundo, e chegas no final do dia bastante cansada, coisas deram certo, coisas deram errado. Como é que é a tua reflexão no final de um dia de trabalho? Gratidão. É só isso. Gratidão. Gratidão e que venham coisas novas, que venham coisas boas, porque é nessa vibração que eu quero ficar. Isso é importantíssimo, muito, né? Muito, porque nós entramos no automático. Então nós entramos no looping todos os dias. Quando você vê a sexta-feira e você diz, nossa, a semana já passou? Mas é o quê? É um loop mental. Enquanto nós não olharmos para isso e colocarmos, peraí, isso aqui eu resolvo depois, isso aqui agora, isso aqui vai precisar da minha energia agora? Não. Posso resolver na quarta? Pode. Porque senão a gente entra nessa correria, e eu falo isso por experiência própria. Eu precisei ter um problema na tireoide para ver que eu estava indo pelo caminho errado. Que eu estava querendo fazer tudo ao mesmo tempo, que eu estava querendo dar o melhor de mim o dia inteiro. Não, eu posso dar o melhor de mim aqui, 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 e estar 100% presente. Então, é essa mudança, chegar no final do dia, agradecer, dizer, Deus, obrigada.
Gratidão por mais um dia, agora eu desconecto, vou cuidar, vou assistir uma série, vou assistir isso. Por quê? Você precisa desses momentos também de ócio, porque senão a sua mente trava. Ela vai entrar aí, que nós vemos várias crises de tudo quanto é, né, como eu falei agora há pouco. Para que chegar nesse ponto? Então, às vezes, essa pausa é necessária também no dia a dia. Ana, eu acho que isso é um pensamento muito próprio, que as pessoas elas estão buscando, tá? De repente até de uma maneira equivocada, muito mais qualidade de vida. E quando as pessoas buscam mais qualidade de vida e elas cada vez elas se jogam mais, única e exclusivamente no mundo profissional, elas param de olhar para si, porque elas passam a ser simplesmente um objeto de uma peça dentro de uma circunstância num relacionamento empresarial. E aí elas passam a fazer aquilo que o outro quer e deixam de viver a sua própria vida. Então eu acho que é muito importante a todos os empresários, independente dos problemas em que eles estejam vivendo, seja no âmbito jurídico, seja no empresarial, seja no financeiro, eles olharem para si e verem que eles são seres únicos. E quem uma vez fez, sabe fazer de novo. Então sai do problema e passa a ter um pouco de qualidade de vida. E quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de viver em vários tripés emocionais. A gente tem que trabalhar? Claro que tem que botar o pão dentro de casa. A gente tem que resolver os problemas do passado? Claro que tem, dentro daquilo que o tempo nos permita fazer, sem com que a gente fique se escravizando. A gente tem que projetar o futuro? Claro que tem, se movimentando para que a gente possa alcançar dias melhores. Mas o Geraldo Rufino me disse, eu cito ele porque eu sou fãzão, uma coisa que é muito crucial, que a única coisa que a gente tem efetivamente é o próximo segundo. Essa é uma certeza. A gente não sabe se a gente vai ter o próximo minuto ou a próxima hora. E como a gente consegue, Ana? E aí, dentro de todo o teu estudo terapêutico, dentro de toda a comunicação positiva que tu fazes, se olhar no espelho e se comunicar positivamente com esse ser interior e único e maravilhoso e que tem um único... gente, é impressionante. Eu sou apaixonado pelo ser humano, mas eu acho que a gente tem que ser apaixonado pela gente, em primeiro lugar, porque se a gente se transforma, a gente transforma o próximo. E com tantos anos de estudo, com tantos movimentos positivos, sendo essa autoridade do jornalismo e da comunicação, eu queria que tu nos falasse um pouquinho da importância da pessoa se amar. Eu digo que a pessoa ela começa a se amar, Luciano, com uma pequena palavra: aceitação. Aceitação de como eu sou, de como eu vim, do meu corpo, da minha voz, do meu cabelo, do meu olho. Por quê? Desde a infância nós queremos provar para o mundo que nós somos alguém. Só que não vai adiantar querer provar para o mundo se você não provar para si mesmo. Para eu enxergar isso, foram anos. Para eu chegar e falar assim, ó, eu não sei nada e tá tudo certo, porque o que eu puder aprender daqui para frente, eu vou aprender. Eu quero saber sobre o ser humano, quero saber sobre a mídia, eu quero saber tudo, eu não fico mais ali fechadinha. Então assim, quando a gente aceita nós como nós somos, nós começamos a lapidar nós mesmos. Então nós começamos a achar bonito a maneira como a gente faz com a mão, porque a gente nem olha para a mão da gente. Passa semanas e semanas você nem olha direito para sua mão, porque tem tanta coisa acontecendo ao redor que você esquece realmente. E isso vai de dia após dia, ano após ano, lá vai décadas e a pessoa ainda não se olhou. Então quando eu me olho dentro do espelho, assim, pro espelho, eu assim, o que você tem para aprender hoje de bom? O que você tem para fazer hoje de bom? Porque querendo ou não, durante 18 anos eu trabalhei com Hard News. Então foram madrugadas e madrugadas e madrugadas. O meu subconsciente, ele estava o quê? Acostumado com tanta coisa ruim. Só que eu sabia que existia um mundo bom lá fora. Por mais que as pessoas hoje venham e falem para mim, ah não, porque fulano é desse jeito. É a pessoa e tá tudo certo. É o jeito dela. Você não quer estar perto dela? Sai longe, entendeu? Então assim, nós temos essa decisão do quê? De nos aceitarmos e olhar realmente dentro de si, não é nem pro espelho, é dentro. Até a hora que isso vira chave e acontece uma transformação que eu digo que gratidão por estar vivenciando isso, porque é mágico, é mágico.
É mágico. Deus é tão poderoso que Ele nos dá o livre-arbítrio de nós fazermos as nossas próprias escolhas. A Ana, como já conhece televisão, sabe que o nosso tempo é limitado. Hoje foi um aprendizado gigante a respeito de como nós podemos nos comunicar de uma forma positiva, a respeito de como nós podemos fazer diferente e a diferença, primeiro olhando para nós e depois para o próximo. Aprender a aceitar aquilo que está ao nosso redor, não nos paralisando, mas nos movimentando, para que se a gente queira algo diferente, a gente possa, em movimento, começar a aprender, se relacionar, estar no local certo, tomar as decisões. Só erra quem decide. Aprender com os erros faz parte do crescimento de todo ser humano. E é por isso que o Resenha Jurídica ele vem fazendo diferente a diferença, porque cada vez mais nós estamos trazendo profissionais que nos ensinam a como lidarmos com o impacto de tudo aquilo que acontece nesse mundo em movimento, nesse mundo tão globalizado. Ana, gratidão pelo teu tempo, gratidão Obrigado. aos nossos telespectadores que nos permitem a entrar nas suas casas. Eu gostaria que você deixasse, Ana, uma mensagem positiva dessa comunicação positiva. Uau, uma mensagem positiva. Se reconheça. Eu acho que a mensagem positiva é você ir para frente do espelho, se reconhecer, ver a dádiva que você é nesse mundo e trazer isso para as pessoas. Não esqueça que a maneira como os outros conversam com você ou lidam com você nada mais é do que um espelho daquilo que você está passando. E você está gostando do que você está passando? Fica a dica. E você gosta do que está vendo? Hoje nós recebemos aqui para esse bate-papo, para essa resenha, a Ana Alice Nicolau, que veio nos falar a respeito de uma comunicação positiva. O grande fato é que você pode e merece estar em qualquer local do mundo, a escolha é sua. Deus é tão bom que Ele nos dá o livre-arbítrio da escolha. Nós aqui na Rede Vivax de televisão estamos cada vez mais construindo essa comunicação positiva, onde com toda a nossa programação você pode alimentar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito com um crescimento que começa com tudo aquilo que é feito com muito amor, com muito carinho por toda a família da Rede Vivax de televisão. O Resenha Jurídica com a Ana Alice fica por aqui, mas é claro, fique conosco com toda a programação da Rede Vivax de televisão e se jogue nas asas da Vivax, nas asas do Espírito Santo. Seja feliz, se olhe no espelho, veja esse ser único que você é. Aproveite o dia de hoje, que é um presente de Deus. Gratidão, Ana. Eu que agradeço, Luciano. Beijão, gente.